Ó, a gente tá falando aí de planejamento de vários clubes brasileiros. O Mauro César ontem, ele trouxe uma informação aqui que eu acho que tem muito peso para vários clubes aí do futebol brasileiro. O Galhardo, ele anunciou que ele não vai continuar no River. São 8 anos de trabalho, baita treinador, foi campeão de Libertadores pelo River Plate, vice-campeão de Libertadores pelo River Plate. É um cara que, muito respeitado. Foi bi, né? Campeão 2 vezes. Foi bicampeão de Libertadores. 3 finais ele fez. Ganhou a Sul-Americana. Ganhou todos os títulos menos o Mundial. Todo ele ganhou. E já foi Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Recopa. É o maior treinador da história do River, Mal? Ah, não sei se é o maior treinador da história do River. Aí eu acho que sim. Acho que supera o Labruna, acho que sim. Eu diria que... Você compara que... tipo o Abel, né? Assim, É bom lembrar assim, o River... 14, né? O River 2012 estava na segunda divisão e em 2014 ganhou o Campeonato Argentino com o Ramon Dias. Aí ele assume o time. Aí ele ganha a Sul-Americana. Dali pra frente ele vence vários títulos, inclusive uma final de Libertadores contra o Boca, né? É bom lembrar, né? Isso é especial, muito especial, né? Em Madrid. Final contra o Boca, e na perda do Flamengo. Em Madrid. Né? E fez 3 finais de Libertadores. Esse ano foi um desastre, né? Porque eles fizeram contratações e tudo, mas tudo deu errado. Eu acho que é um ciclo encerrado, né? Agora, o que eles dizem lá é que ele quer ir para a Europa. Só que está no meio da temporada. Não sei se vai pintar uma oportunidade. Talvez ele tenha que aguardar um pouco mais. Ele tem os olhos arregalados pelo Barcelona. O Barcelona também não está lá essas coisas. Agora com esse empate aí com a Inter, esse 3-3 aí, está pendurado na Liga dos Campeões. Pode ser eliminado de novo e ser jogado para a Liga Europa. Mas não sei, teria que mandar embora o Xavi, pensar nele. Houve um flerte lá do PSG, mas era o Leonardo com ele. Ele recebeu um sinal algum tempo atrás. Tipo, estamos aqui pensando em você e tal. O Pochettino estava balançando na época, mas o Leonardo saiu do PSG. Hoje é o Christophe Galtier, não vejo a menor possibilidade. Talvez ele tenha que fazer lá uma caminhada por times menores, se ele for para a Europa. Ele quer a Europa, mas não sei se a Europa o quer nesse momento. É isso que eu ia perguntar. Ele tem mercado na Europa? Eu acho que ele tem mercado, mas talvez não nesses gigantes. Ele vai ter que buscar, de repente, um time mais intermediário. E, como eu diria o grande Lazzaroni, galgar parâmetros no mercado europeu. Ele não é para o Brasil, não. Mas, assim, é um teto caro. Agora está em baixa, né? Ele está em baixa, ele não está em alta. Agora, acho muito difícil aqui no Brasil, tirando Flamengo e Palmeiras... Atlético Mineiro não? Dá uma fortuna também? Não sei. Não, então, o Atlético não deve dar uma fortuna para ele e para ninguém. Como falou, a questão também que o Atlético... financeira, não vai ter esse nível de investimento. Mas o Atlético já tem uma dívida gigante e continua pagando salários absurdos. Não, a ideia é não estar segurado. O salário, e o treinador, claro, é um baita treinador, um treinador histórico do River Plate e do futebol sul-americano. O Galo não faria, acho que ninguém faria. Corinthians talvez também, se o Vitor Pereira não continua. Ele faz um grande investimento. Mas eu acho muito difícil. Não, falando de times que gastam dinheiro. E aquilo que falou o Mauro César, ele quer a Europa, mas é aquela questão, qual Europa que ele vai querer? Não sei. E tem um detalhe, eu não acho que seja para treinador de seleção, mas a seleção agora, após Copa do Mundo, muitos treinadores vão sair. Não vou dizer que ele é um treinador de seleção, mas de repente pode até se encaixar. Ele não veio para o Brasil, Galhardo. Agora, eu acho assim, no caso do Palmeiras não, porque o Abel Ferreira vai continuar, evidentemente. Podemos. Mas no caso, assim, por exemplo, do Flamengo, eu acho que o Flamengo tinha obrigação de ficar atento a isso. Eu também, até porque o Flamengo já fez porque existem aí 2 situações. Uma é o Dorival fracassar e ser demitido. Ou não ter contrato renovado, melhor dizendo, né? Não renova, acabou. Como foi o Renato Gaúcho no passado. Perdeu o Libertadores, não renovou o contrato, tchau. E a outra, ele para na seleção brasileira. Ele ganhar tudo e, de repente, realmente o Dorival para na seleção. Então o Flamengo pode ficar à procura de um técnico em breve. Verdade. Então, por essa razão, eu acho que a obrigação do clube é conversar com o cara, procurar o representante. E o Tite indicar o Dorival também, nos bastidores. Pois é, nós estamos numa situação aqui que não sabemos qual vai ser. O que o Galhardo pensa a respeito? Se ele fala assim, olha, muito obrigado, mas não tem menor interesse em trabalhar na América do Sul. Eu não vou, não quero, eu vou treinar a seleção, sei lá, do Turcomenistão, de Botsuana, mas não vou trabalhar no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Boca Juniors, lugar nenhum. Ok, tá, obrigado, tchau. Mas se o cara piscar o olho e falar que topa conversar, eu acho que você tem que pelo menos ficar atento a isso. Para mim, ele é o melhor técnico sul-americano, trabalhando na América do Sul. E essa temporada ruim, eu acho que é mais um fim de ciclo, contratações que não deram certo. Tem um jogador que já veio, que já está até. O Brian Romero está no Inter, já foi contratado, já saiu. Ele perdeu o Enzo Fernandes, que foi negociado, que aliás é muito bom, né? Tá jogando muito. Benfica. Então, acho que tem a obrigação de, pelo menos, dar uma sondada para uma eventualidade. E não vejo nenhum problema nisso. Mas o Dorival também. O Dorival, se a CBF ligar para ele e falar, Dorival,
estamos de olho em você e tudo. Ele vai falar, não, eu não quero nem pensar em vocês porque eu estou no Flamengo. É normal que ele fala, beleza, legal, maneiro. Se vocês quiserem conversar, estamos à disposição. É do jogo, é o mercado, oportunidades. Eu saí de um clube para a seleção, uma oportunidade que o Dorival... E é um treinador que tem um estilo de jogo do Flamengo, né? Ele tem um estilo. E o Galhardo, assim, agora, trazer um técnico de fora significa uma mudança muito, muito profunda dentro de todos os processos dentro do clube, né? Agora, o Galhardo tem um ponto em comum com o Jorge Jesus. Ele foi o técnico que mais incomodou o Jorge Jesus, né? Naquela grande final de 2019. Entrega a chave do CT para ele, tá? Porque ele manda em tudo. No River ele manda em tudo. Se ele mandar pintar a janela de uma outra cor, os caras pintam. Ele manda em rigorosamente tudo. E o que eu acho muito bom se você tiver gente competente. Se o cara é bom. Porque aí você tira aquelas malas todas que todo clube tem, corneteiro, conselheiro, sabe, essa turma que vai pro CT para tirar foto e trabalha com gente profissional ali dentro. Né? Eu tenho uma dúvida, que talvez vocês possam me esclarecer. Aliás, sempre vão poder esclarecer. É uma coisa simples. Ou dizer, não sabemos mesmo. A Copa do Mundo acaba no dia 20 de dezembro. 19. Começa 20, termina 19. 18, né? Acho que 18. Começa 20, termina 18. Bom, 18 de dezembro. A CBF só vai pensar em novo treinador no dia 19 de dezembro? Claro, ou vocês talvez antes, o Brasil foi eliminado antes, ela começa a pode pensar e agir. É melhor pensar logo. Não, mas pensa logo na primeira fase. Eu sou um patriota e eu sei que é a pátria de chuteiras em campo e o Brasil vai estar no dia... Você estará de chuteiras, inclusive, torcendo como você. Estaremos juntos. Isso não é também, né, Vamp? Isso não é a menor dúvida. Não, vocês vão parar. Isso posto, acabou a Copa, o Brasil já ergueu a taça, tá tudo certinho. Dia 19 a CBF começa a pensar no novo treinador, ou eu sou maluco em entender que ele já sabe com quem vai conversar. Já sabe, com quem vai conversar já sabe. E também não é essa cascata do presidente da CBF, eu cito 3 nomes, mas poderia citar 10. Não, ele não citou nada. Ele não citou 0, na verdade. Eu acho que não vai acontecer como foi Dunga em 2006. O Dunga realmente foi depois do... Vai, Dunga. Eu acho que no Brasil só pode ser Dorival ou Abel Ferreira. Que, aliás, puxando a sardinha para nossa casa, foi aqui que foi dito que o Dunga seria o técnico da seleção brasileira. Com larga antecedência. Meu amigo Infantino lá, que é o presidente da FIFA. Então, mas eu queria saber... Foi mesmo. Já viajei com o Dunga. O senhor Edinaldo já falou com o cara? Quem vai substituir o Tite? Vocês acham? Eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem uns 2 ou 3 nomes e está esperando ver o que acontece. Mas ele sabe 2 ou 3 nomes. Mas ele vai ficar esperando ver o que acontece. Eu perguntei isso por causa do que falou o Mauro. Você acha que o Flamengo também não sabe que vai ficar ou não vai ficar? Vai depender do resultado? Hoje, do Brasil, Abel Ferreira... É muita falta de planejamento de todo mundo, cara. Abel Ferreira, Dorival e Vampeta. Do Brasil. Foi o cara que entrou com a taça da Copa do Brasil. Tem moral com o presidente. Estava lá o presidente da CBF, que é baiano. Depois, quando ele saiu, depois de deixar a taça, como é que ficou a moral? Não sei, mas o presidente da CBF, o Infantino, dizia, Infantino, não decepcione o povo brasileiro. Nós queremos saber com antecedência quem será o treinador da seleção. Dá para botar um VAR legal na Copa e 3 hábitos meia boca pro Brasil voltar logo, pra gente não ficar na sociedade. Em português, ele não entendia nada, mas ele balançou a cabeça e falou, ok, vamos. Eu não tinha falei nada, você tá louco. Eu acho que os caras estão conversando, acho que já sabe. Para não exagerar, deve ter umas 2 opções, tipo assim, já tem um caminho, sabe? Porque vai ser muita correria. No dia 19 nós vamos começar a perguntar. Eu vou torcer pelo que o Maldo falou. Dorival na seleção, companheiro. A torcida é uma coisa. E o Galhardo mesmo no Flamengo. Pronto, tá tudo resolvido. O Brasil sai na primeira fase, ninguém fica magoado. Que é isso? Nossa Senhora. É o quê? Você vai pra Copa, Maldo? Não, estaremos aqui na janela. Estaremos aqui, depois do jogo vamos jantar. Mauro César Pereira, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nessa rodada do Brasileirão. Flamengo provavelmente, mais uma vez, vai com todo o seu time reserva, já que tem aí o jogo decisivo contra o Corinthians, também no Maracanã, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, por sua vez, está na 7ª colocação. O Vamp sempre diz que é a grande decepção, né, desse ano, o Atlético Mineiro. Eu acho que vai terminar entre os 6, viu?
Você acha que termina entre os 6 para ir para Libertadores? Termina. A gente está voltando pro ar na TV Jovem Pan. De volta à TV Jovem Pan, agora para falar sobre o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nesse fim de semana. Agora, já pensando apenas no Corinthians. O Atlético Mineiro, por sua vez, como diz o Vamp, pensa em chegar ali no G6 para ir para Libertadores, para entrar direto na fase de grupos. O que esperar desse jogo, Mauro? E outra, o Flamengo reserva tem decepcionado um pouco, né? O Flamengo reserva, na minha opinião, pode jogar bem melhor do que vem jogando nos últimos jogos. O reserva, né? É o time reserva. Agora, o jogo pro Atlético meio que de desespero, né? O Atlético vem de um empate contra o Ceará. Eu não tenho essa certeza, o Vampeta tem, de que vai chegar entre vocês, porque futebol que o Atlético está jogando, ganhou do Fluminense e empatou com o Ceará em casa. O Atlético é um jogo importantíssimo, tem que vencer, tem que pontuar. O Flamengo é mais um jogo, né? Para tentar continuar ali. O Atlético Paranaense também que não está... O Atlético Paranaense só ganhou do Atlético, do Juventude, depois que ele eliminou o Palmeiras. Tem um ponto só atrás, o Atlético Mineiro. Vai estar ali a briga, né? Ele tem que chegar, mas assim, não é consistente, né? Tropeça. Enfim, e o time piorou, inclusive, depois que saiu o Mohamed, voltou o Cuca, ao invés de melhorar, piorou. Então acho que é um jogo importante para o Atlético. O Flamengo vai jogar no modo treino quase, né? Porque mesmo os reservas, claro, alguns estão ali na expectativa de poder jogar a final. O Vidal não vai jogar o João Gomes, então, que está fora da final. Né? O Santos deve jogar, que tem jogando todas, o goleiro. A linha defensiva é a de sempre, né? Deve ser o Mateuzinho ou o Varela. Ele tem a chance de colocar o Varela para ganhar um pouco de ritmo, né? Ele deveria colocar. Ele pode jogar Libertadores, né? Ele pode jogar a Copa do Brasil. Exato, eu acho que ele deveria jogar com o Varela, Fabrício Bruno, o Pablo e o Ayrton Lucas. Aí vai ter João Gomes no meio campo. Aí pode ter Vitor Hugo, Matheus França. O Diego Ribas está suspenso, não vai jogar, né? E na frente deve ser Marinho e Cebolinha, como ele vem fazendo sempre, né? Então, assim, é um time que pode enfrentar o do Atlético, ainda mais esse Atlético tão instável, né, como tem sido. Mas é um jogo para o Flamengo mais ali, para cumprir tabela, tentar ficar ali no bolo, e o Atlético tem que aproveitar que vai jogar contra o time de reserva para tentar ganhar esse jogo e recuperar pontos que ele deveria ter conquistado contra o Ceará, que é um time que briga contra o rebaixamento e o Galo não conseguiu vencer. Porque se o Atlético não for para a Libertadores no ano que vem, vai ser bem complicado, né? Se bem que pelo menos a vaga na primeira fase pelo menos pega. Mas aí jogar aquelas duas primeiras fases, o Fluminense ficou pelo caminho, né? E que Atlético vai ser no ano que vem, né? Com que jogadores, com que técnico, né? Vai ser o Cuca, a gente nunca sabe, né? Vai ser outro, como é que vai ser? Já teve essa semana a história aí do Nacho, que não pagaram ainda o Nacho, né? Tá na FIFA, um rolo danado. Não dá para entender muito o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, não. Mas é um jogo muito esvaziado, justamente porque o Flamengo está preocupado com o Corinthians na quarta-feira e o torcedor, evidentemente, também, né? Está preocupado com o jogo de quarta-feira. Mauro, você até respondeu, né? Mas é o time reserva. Mas você não acha que o time reserva do Flamengo, por ser esse time galáctico que a gente fala, pô, a gente tem Cebolinha, a gente tem Marinho, tudo bem, não renderam nada do que era esperado por enquanto. Tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Ayrton Lucas, tem o próprio Varela, que você falou, tem muitos grandes jogadores na reserva. Você não acha que está devendo? Na minha opinião, deve um pouco melhores atuações esse time reserva. Não tem jogado com mais, mistura o time. Contra o Inter foi o time titular, contra o Cuiabá foi o time reserva, ganhou. Tem jogos em que ele mistura os dois. E algum jogador, Varela nem jogou, a única partida que ele jogou agora foi essa, agora contra o Cuiabá, que ele teve a chance de realmente jogar uma partida inteira e tudo mais. O Marinho é um jogador que até agora ele está muito mais pelo folclore e tudo do que pelo futebol apresentado. O Cebolinha ainda não se adaptou também. Eu acho que mais a defesa, acho que você tem ali jogadores mais consistentes. É o caso do Ayrton Lucas, do Fabrício Bruno. O Vitor Hugo já jogou melhor, já teve uma fase melhor, nem tanto agora. Agora, do jogo passado, por exemplo, o Matheus França entrou muito bem, fez um gol, jogou uma boa partida, aos poucos está ganhando espaço. Eu acho até que ele vai ser não posso afirmar que vai ser, mas eu acho que ele assim, para o torcedor do Flamengo, dois jogadores seriam interessantes para quem vai ao Maracanã, o rubro-negro que vai ao Maracanã, para ver. O Matheus França, que eu acho que vai jogar de titular, e o Varela, se for titular, para você ver um lateral em ação, do que ele é capaz, começar a conhecê-lo melhor, e esse garoto que tem tudo para ser, na próxima temporada, o reserva imediato do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, entrando ali como meia. E mais a gente até brigando por posição do time, que é o moleque mais promissor que o Flamengo tem na base e tem só 18 anos.